E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje vamos falar sobre uma matéria que surgiu ontem no site da ESPN, falando sobre uma possibilidade do Flamengo ajudar os seus grandes rivais que vem passando por momentos complicados, Vasco e Botafogo. Será que realmente existiria essa possibilidade do Flamengo dar uma ajuda financeira, uma ajuda com alguns jogadores para Vasco, para Botafogo? É o que vamos ver no vídeo de hoje, cara, e eu vou explicar tudinho para vocês se realmente existe no fundo alguma possibilidade do grande rival do Vasco e do Botafogo ali e também do Fluminense, do Flamengo, a ajudar esses clubes a se recuperarem, a se reerguerem e voltarem a rivalizar com ele no futebol brasileiro. Então já deixa o seu like aí embaixo se você quer entender toda essa história que está por trás dessa matéria que foi soltada ontem no site da ESPN. Deixa o seu like aí embaixo, que é muito importante o seu like. Também já me segue no Instagram, que está aparecendo aqui na tela, porque lá pelo Instagram você pode me mandar uma ideia de vídeo e tudo mais, a gente trocar uma ideia também da hora. Fechou? E agora sim, bora ver se existe alguma possibilidade do Flamengo ajudar Vasco e Botafogo a se reerguerem no futebol brasileiro. E também, mano, vai entender toda essa história a limpo. Bom, galera, essa ideia toda surgiu numa matéria escrita pelo jornalista Paulo Cobos, da ESPN. Ele soltou essa matéria após aquela declaração bem polêmica do técnico Vanderlei Luxemburgo, falando que o Flamengo está em outro patamar, falando que o grande rival histórico do Vasco, o Flamengo, está em outro campeonato, que a briga do Flamengo é pelo título, que a briga pelo Vasco está sendo pelo rebaixamento nesses últimos anos. Depois dessa fala do Vanderlei Luxemburgo, que gerou bastante polêmica, tanto na torcida do Vasco quanto na torcida do Flamengo. Para a torcida do Flamengo foi positivo o que ele disse, para a torcida do Vasco foi totalmente negativo. E aí depois disso acabou surgindo essa história que o Flamengo poderia ajudar os seus grandes rivais, Vasco e Botafogo, que hoje passam por momentos muito complicados dentro de campo e financeiramente também. Eu tô descartando o Fluminense nesse vídeo porque o Fluminense tá ali na briga por Libertadores, tá, entre aspas, rivalizando com o Flamengo essa temporada. Venceu o Flamengo esse ano, o Fluminense vencendo uma pedra no sapato do Flamengo. Então o Fluminense, apesar de todos os problemas financeiros, vem conseguindo rivalizar essa temporada com o Flamengo. Então por isso estou descartando o Fluminense desse vídeo, ok, rapaziada? Vou apenas colocar Vasco e Botafogo. Tá, cara, mas e agora você tá se perguntando, Maurício, como que o Flamengo poderia ajudar o Vasco e o Botafogo a voltarem a serem competitivos, a voltarem a serem times fortes aqui no futebol brasileiro e rivalizarem com ele, brigarem por títulos e tudo mais? Bom, galera, na matéria do Paulo Cobos, ele usou como exemplo o Bayern de Munique com o Borussia Dortmund, pois existia um período na história que o Borussia Dortmund estava praticamente falido e que o Bayern de Munique, grande rival histórico do Borussia, deu uma grande ajuda financeira para o seu arquirrival alemão, que para muitos foi um ato de gigantismo, tá ligado? O Bayern de Munique chegou num ponto onde ele já não via mais rival nenhum na Alemanha e ele pensou, pô, cara, vamos ajudar aí o Borussia Dortmund para ver se os caras se erguem novamente, para ter uma rivalidade bonita com eles. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Na época, o seu único rival real de peso na Alemanha estava à beira da falência. Eram dias difíceis para o Borussia Dortmund, que estava mergulhado em dívidas. O Bayern, que já havia auxiliado com dinheiro seu rival de cidade, o 1860 Munique, ofereceu um empréstimo de 2 milhões de euros sem juros ao Borussia Dortmund. Esse dinheiro foi aceito. Claro, obviamente que sozinho não resolveu todos os problemas, mas com certeza auxiliou o rival a se reerguer. E hoje em dia o Borussia Dortmund voltou a ser um gigante do futebol alemão, disputa todo ano a UEFA Champions League, rivaliza no campeonato alemão com o Bayern de Munique, claro, se não com o mesmo peso do Bayern ali, com os mesmos jogadores, com o mesmo poder aquisitivo. É um time que consegue toda a temporada competir com o Bayern de Munique, que já chegou inclusive à final de UEFA Champions League, sempre também briga pelo título da Champions. Recentemente, Uli Hoeneß, presidente do Bayern de Munique, explicou o motivo da ajuda, abre aspas, quando vimos que eles não podiam pagar os salários dos jogadores, decidimos que deveríamos ajudar. Sou um grande fã das rivalidades no esporte, era a coisa certa a se fazer, explicou aí o presidente do Bayern de Munique, galera. Bom, né, galera, se é por esse ponto, Vasco e Botafogo estão há anos aí brigando para manter os seus salários em dia. Muitas vezes não tem condições de arcar com os custos dos seus jogadores e tudo mais. Mas pelo menos essa temporada Vasco e Botafogo estão conseguindo manter um salário um pouquinho mais em dia, né?
O que obviamente não é sinal de que as coisas estão indo bem nesses times, é só você olhar a posição dos dois na tabela brigando contra o rebaixamento. O Botafogo inclusive já está rebaixado com 4 rodadas de antecedência. É importante lembrar a vocês que o Flamengo está longe ainda de ter o dinheiro que tem o Bayern de Munique, está longe de ter a supremacia aqui no futebol brasileiro que tinha na época o Bayern de Munique lá no futebol alemão. Tipo, o Bayern de Munique jogava contra qualquer time e já sabia que ia vencer o jogo. Hoje não é assim com o Flamengo, bem pelo contrário, o futebol brasileiro ainda é muito competitivo, apesar do Flamengo ser o time mais caro, apesar do Flamengo ser o time ali, entre aspas, que tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Outros times conseguem rivalizar com o Flamengo, mas não em particular os times do Rio de Janeiro. Isso que é mais complicado. Mas para te falar a verdade, irmão, eu não imagino o Flamengo, nem essa diretoria atual do Flamengo, ajudando o Vasco nem Botafogo em questão de dinheiro, em questão de emprestar jogador e nada, rapaziada. Um grande exemplo que eu posso dar para vocês é que o Botafogo demonstrou interesse na contratação do PP do Flamengo, cara. E quando o Flamengo soube que o Botafogo queria contratar o PP, que poderia, entre aspas, ajudar o Botafogo a se salvar do rebaixamento, o que o Flamengo fez? Na hora negou, não, mano. Você não vai pro Botafogo, vamos aqui estender um pouquinho mais o teu contrato e depois a gente conversa sobre uma possível renovação. Então, rapaziada, se o Flamengo não quis ajudar o Botafogo, entre aspas, que nem era uma ajuda, de liberar um jogador que nem sequer ficava no banco de reservas, hoje em dia é muito utilizado pelo Rogério Ceni no PP, mas na época nem ficava no banco de reservas pro Botafogo, quem dirá ajudar o Botafogo emprestando jogadores de graça, emprestando ali dinheiro sem juros e tudo mais. É impossível imaginar algo assim no futebol brasileiro. Ainda mais vindo de uma rivalidade histórica tão grande entre Vasco e Flamengo e Botafogo e Flamengo. Acho impossível disso acontecer, essa é a grande verdade. E outra também, esses dois times, Vasco e Botafogo, têm total capacidade de se levantarem sozinhos com as suas próprias pernas. O Vasco tem uma das 5 maiores torcidas do futebol brasileiro, o Botafogo também tem uma torcida muito apaixonada. Basta apenas os dirigentes colocarem cabeça no lugar, pararem de pensar em si próprios e pensarem mais no clube como um todo, que eu tenho certeza que Vasco e Botafogo vão voltar a ser times grandes, fortes, competitivos aqui no futebol brasileiro. É isso, rapaziada. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando nessa por hoje. Isso aqui no próximo Francisco. É nóis e fui!